Ontem a gente colocou aqui o João Venturi dizendo que havia a possibilidade da UEFA mudar a final da Champions. Vamos colocar ele de volta nessa conversa, porque me parece que já tem uma decisão, inclusive com o local já estabelecido, né? Não vai ser mais na Rússia, né, João? Boa tarde. Oi, Darlison, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Não vai mais ser na Rússia, 24 horas ou menos de 24 horas depois da Rússia ter iniciado essa guerra na Ucrânia, a UEFA já se posicionou e uma reunião hoje mais cedo envolvendo o comitê executivo, uma reunião emergencial, alterou então o palco da decisão da Liga dos Campeões. Estava marcado para ser em São Petersburgo e agora vai ser aqui, no Stade de France, no norte de Paris, um estádio bastante conhecido aí do torcedor brasileiro. Foi aqui, inclusive, que o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 98 para a França. Num comunicado solto pela UEFA, eles agradeceram ao governo francês por toda a ajuda e solidariedade, por estar recebendo esse evento importante, porque a data da final foi mantida no dia 28 de maio, e disse também que vai prestar toda a ajuda aos jogadores de futebol e seus familiares que seguem presos lá na Ucrânia. A UEFA também pediu que os clubes de futebol da Rússia e da Ucrânia, bem como as duas seleções, não joguem em seus territórios até segunda ordem. Tinha uma partida de futebol marcada entre Rússia e Polônia daqui a um mês, em Moscou, pela repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Mas, por enquanto, ainda não há um local definido. Vale a gente lembrar que esse é o terceiro ano seguido que a UEFA se vê obrigada a alterar o local da final do torneio de clubes mais importante da Europa. Nos 2 anos anteriores foi por conta da pandemia. Agora a culpa é da guerra. Vale a gente lembrar também que a última vez que o Stade de France realizou uma decisão de Liga dos Campeões foi na temporada 2005-2006, quando o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho acabou vencendo o Arsenal da Inglaterra por 2-1 e levou o segundo título da sua história. Então, aí 16, 17 anos depois, teremos novamente uma final aqui em Paris. Darlison. Ô, João, esse é o momento em que a gente vê, né, várias instituições, inclusive clubes, se manifestando na maior parte contra a decisão da Rússia de invadir a Ucrânia. Que tipo de respostas os clubes já estão tendo? Eu vejo que alguns patrocínios com empresas russas já foram cancelados. Tem clubes gigantescos da Inglaterra que cancelaram contrato com companhias aéreas russas. Como é que está essa resposta dos clubes e instituições aí na Europa? Na Inglaterra, Darlison, o dono, proprietário do Chelsea, que é o russo Abramovich, ele agora está impedido de entrar no país. Ele vem sendo acusado aí pelo governo britânico de influenciar, de patrocinar, de ajudar, inclusive, a política do governo russo. E ele que desde o início dos anos 2000, tem investido muito dinheiro, cerca de 2 bilhões de libras, ele já investiu desde o início, quando assumiu o comando do Chelsea. O Chelsea que é o atual campeão europeu, atual campeão mundial também. E agora o Abramovich se vê nessa situação. Ele é o dono de um dos clubes mais ricos do mundo, mas está proibido de entrar no país. A última vez que ele foi visto andando por Londres foi em outubro do ano passado. Então, isso é mais um assunto que a Inglaterra vai precisar lidar, porque ele vem injetando muito dinheiro no futebol do país. A Inglaterra, que tem o futebol mais rico de todo o planeta, com a Premier League, agora se vê nessa situação diante de um dirigente, né, que também está envolvido com a política. Tem outro fator também que envolve essa distribuidora, a fornecedora de gás, a maior fornecedora de gás do mundo. Ela é um dos principais parceiros da UEFA já há alguns anos. E ela que dá o nome à arena lá em São Petersburgo. Ela patrocina a arena. Então havia também esse embate, né, de interesses dessa patrocinadora que dá o nome à arena, forçando de certa maneira para que a partida pudesse acontecer lá também. O presidente da Federação de Futebol da Rússia falou hoje, por exemplo, que ele não via razões legais para que a final fosse transferida, que ela não acontecesse em São Petersburgo, mas no final ele até concordou com a decisão. Como o assunto ainda está fresco, é um assunto ainda quente, menos de 24 horas, ou cerca de 24 horas quando a guerra começou, os clubes ainda não se posicionaram oficialmente, todos eles, mas a gente já começa a ver alguns movimentos, principalmente na Inglaterra, em relação a essa política aí, como eu disse, do Abramovich, por ser um parceiro muito próximo de Putin.
Darlisson. E ainda na Inglaterra foi o Manchester United que já rompeu o contrato com essa companhia aérea russa. João, obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade do mundo do esporte na Europa, a gente volta, tá?